Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Boa noite, tudo bem aqui? Boa noite, bom, muito bom. Boa Vamos lá, noite. boa noite. Vamos ver se a gente faz um negócio hoje mais descontraído, né? Estão falando que a aula é assim e tal, e estão dizendo que o problema é o professor, como sempre, né? Porque o aluno tira a nota quando tira a nota alta, e o professor dá a nota quando a nota é baixa, não é isso? Então tem a diferença do tirar a nota e o professor dar a nota. Mas vamos lá. Ah, como a gente estava conversando antes aqui, no nosso começo da aula, nós temos o nosso aluno, o nosso novo colega, o NC Mano, e ele trouxe hoje uma diferente. Ele, como vocês lembram, para quem está aqui com a gente logo de primeira vez, NC Mano, né, ele pode ser conhecido como novo convertido, novo cristão, novo crente, como vocês queiram. Ele está fazendo a aula com a gente, e ele foi convertido há pouco tempo num programa evangelístico que nós fizemos. Ele aceitou o Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. E de lá para cá, ele vem enfrentando uma série de dificuldades como novo convertido. Aí ele viu essa história de aula de bibliologia, ele entrou na sala para ver o que está acontecendo. E ele se deparou com um monte de pessoas que já frequentam a igreja e já tomaram essa decisão há muito tempo antes dele. Pô, e ele entendeu que esse é o lugar para ele fazer, principalmente, fazer perguntas, né? E aí ele vem fazendo várias perguntas e deixando para vocês. E a que ele trouxe hoje foi muito interessante. Ele quer entender qual a história se a gente vê ou não vê Deus. Já pensaram nisso? A gente vê ou não vê Deus? Alguém já viu Deus? O que vocês responderiam para ele? Ele vai fazer a pergunta: me converti, eu queria ver Deus. E aí, dá para ver Deus? Alguém já viu Deus? Não, Não. eu acredito que é impossível ver Deus, porque Moisés mesmo fala, quando estava o diálogo Moisés e Deus falou, vou passar de costas, né, para você ver pelas costas. Você não pode minha ver glória. Deus. É. Aí, muito bem. Aí ele tem um problema, porque ele está com fome de Bíblia, ele tem estudado a Bíblia, aí ele se deparou com este versículo. Olha lá. Aquele lugar chamou Jacó Peniel, pois ele disse, vi a Deus face a face, e a minha vida foi salva. Ui, a gente acabou de falar que ninguém viu a Deus. Aí eu retruquei, gente, por isso que eu estou pedindo ajuda de vocês. Aí ele continuou dizendo aqui, olha, tem outro versículo. Falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala ao seu amigo. Não é que a gente fala com o amigo assim, face a face, você vê o rosto. Aí tinha um outro versículo e acrescentou, não me poderás ver a face. E aí começa a dar nó no início, né? Porque a Bíblia ora fala uma coisa, outra hora fala outra, como a gente já viu vários exemplos. Aqui tem um outro exemplo. Não me poderá ver face a face, porquanto homem nenhum verá minha face e viverá, como a gente estava falando agora mesmo. E por último vem, ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito, que está no seu seio do Pai, e quem revelou. Então, o Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. E aí? Eu vou deixar mais essa para vocês. Então, assim, a gente está dizendo ali que via Deus face a face. Aí diz, falava o Senhor a Moisés, a gente acabou de falar com Moisés aqui, via face Moisés face a face com quem falava um amigo. Então, nós vamos ter mais essa. O Inici Mano trouxe mais essa aqui para a gente, mas a gente é velho de igreja, já estudou, vai ser facinho de explicar essa para o Inici. Alguém quer comentar alguma coisa assim? Essa é sempre para vocês, mas alguém quer comentar algo? Só perguntar mais uma coisa. Opa. Só perguntar mais uma coisa. Jesus não era Deus e um monte de gente viu? Uhum. É verdade. Tem mais? Não é? Eu estou falando face a face com você, Elcio? Não. Mas as pessoas que estão vendo, não pode dizer que eu estou falando com você face a face? Não sei. Esse é um detalhe. Vou falar a expressão que foi usada, eu vejo que esse é o sentido. Para os homens que estavam naquele momento, os judeus, né, os israelitas, eles viam Moisés falando face a face com Deus, mas não necessariamente era a face de Deus realmente. E quando comenta-se que
Jesus era realmente Deus, né? E é realmente Deus, mas a gente não pode esquecer que ele foi feito, se fez menor do que os anjos para poder se encarnar no homem, como homem. Então, não é realmente a face de Deus ali. Né? Entendi. Eu vou dar seu endereço para esse mano, porque ele vai chegar com essas dúvidas para você, vai ter que explicar essas coisas para ele, porque ele pega a Bíblia para ler, ele não entende nada, entendeu? Aí ele fica complicado esse negócio. Então, legal, vou passar o seu endereço para ele. Alguém quer fazer mais algum comentário? Porque esse mano tá assim, batendo cabeça. Ele abre as escrituras, não entende nada. Nessa passagem aí de Gênesis 32, não só fala que Jacó viu a face de Deus, mas lutou contra Deus, né? Quando a família estava passando pelo rio ali, né? Cara, deixa eu só te contar uma coisa, nem conta isso pro NC, porque daí é capaz dele mudar de igreja. Ele tá com problema para ver o Senhor Deus. Você vai falar que vai brigar? Não, cuidado. Você ainda tem que tomar cuidado com o novo convertido que chega na igreja, né? Tem que tomar cuidado. E não só tava brigando, como tá praticamente ganhando a luta aqui, meu. Ganhando a luta. MMA. Bom, ele vai gostar, tá vendo? É um jeito de conversar com ele. Mas vamos lá, essa é para vocês conversarem com o NC durante a semana. Vamos falar então hoje do nosso assunto principal, que é revelação e inspiração das escrituras, da Bíblia. Quando a gente vem falar do termo revelação, o que vem à mente de vocês? Vamos lá, eu falo assim, revelação. Ele revelou, olha, foi revelado. O que vem à mente de vocês? Isso, quem mais? Podia repetir a pergunta, Elcio? Eu não entendi a pergunta. Pode sim. O que vem, o quê? Se a gente fala revelação, olha, a palavra revelação, né? O que necessariamente vem na sua mente a hora que a gente lembra da palavra, ou pensa na palavra revelar, ou revelação. O que é revelação? Calma, não precisa ser só nas falar escrituras. Sobre um segredo, né? Ah, boa. Pode ser, não precisa ser só nas escrituras, vamos falando da palavra. Revelação. Seria a ideia de um segredo, alguma coisa que estava oculta aos olhos e foi revelado, quer dizer, foi explicado, foi esclarecido, coisa desse tipo. A primeira coisa que eu vejo de revelação, vem essa ideia para mim. O que mais? Emil, pode falar no microfone, Emil, mas desvendou, ele está dizendo que para ele a ideia de revelação é desvendar. Okay. Revelar é tirar o véu. Revelar, tirar um véu. Entendi. Tirar um véu. Então estava com véu, você revela. Pô, isso me lembra a cena de casamento, né, mais antiga, que a noiva entrava com véu, assim, tal. Aí depois dos votos, tal, aí o noivo podia tirar o véu, não é isso? Dava aquela sensação, é verdade. Revelar lembra tirar o véu. Mais alguém? Sabe o que eu lembro de revelar? Eu lembro disso aqui, ó. Alguns aqui dessa classe não lembram o que é isso. O que é isso? Um filme fotográfico, né? Filme de fotografia que tinha que se revelar e demorava uma semana. Do lado esquerdo, para quem não sabe, aquilo se chama máquina fotográfica. Tá? Era um celular que não falava, só tirava foto. Ele tinha um defeito de fabricação, era um celular antigo, só tirava foto. Ele não tinha esse negócio de falar, mandar mensagem, ele só tirava foto. E do lado direito está o filme, que daí vem aquela expressão, queimou o filme, né? Que a gente de vez em quando fala. O cara queimou o filme, por quê? O filme ficava dentro daquele tubinho ali, que ia dentro da máquina, e não podia ter luz nenhuma. A luz que entrava era pela lente da câmera, abria uma coisa que chama obturador, entra uma fração de luz, e o que a luz entra, ela é impressa, ela queima o filme literalmente, e aí você tem o negativo, lembram disso, né? Aí você tinha que pegar, enrolar todo o filme de novo, levava para revelar, aí você tinha um negativo, aí o negativo podia ficar exposto à luz, e você podia então usar o negativo para fazer a foto, tinha um processo químico, e é verdade, né, demorava uma semana. Por curiosidade, aquela época já tinha forma de hackear a foto, tá? Eu atendia lojas que revelavam filme, e o cara que revelava o filme, ele tinha um botão, uma ou duas cópias. Quando ele achava só a foto legal, e ele queria uma cópia, ele apertava o botão 2.
ele já ficava com uma cópia da foto. Isso é verdade, eu conheci. Então, você achava que só você tinha aquela foto, o cara já tinha. Então, era muito interessante. Mas a ideia, então, é que eu trouxe essa foto para trazer a ideia de que revelar tem um processo de revelação, né? Para a gente lembrar que existe um processo. Não é só uma revelação simples, né? Essa foto me lembra que há um processo na revelação. Então, vamos guardar isso em mente enquanto a gente estiver conversando de revelação aqui. Há um processo para as coisas ficarem reveladas, né? Aparecerem. O que nós vamos dar foco hoje é numa revelação em que Deus torna-se claro, ou ele se revela para a gente. Mas vamos lá. A definição de revelação, bem simples, então, entendendo o português, é, como alguém já disse, o efeito de revelar-se, né? Tornar-se claro, aparecer. Ou ainda, como foi dito, lá, divulgação de um segredo, de uma confidência, isso é revelar. Descoberta de um atributo ou vocação de alguém. Olha que interessante, né? A gente brinca às vezes, você viu? Ele está se revelando. Não é isso que a gente fala às vezes? Fulano se revelou. Então, mostra alguma coisa, algum atributo da pessoa que a gente não conhecia, estava escondido. Alguma qualidade de alguém, também a gente pode usar isso como uma revelação. Ainda dá indício de alguém, de algum fato que antes não era conhecido de grande público, né? A gente usa essa palavra no todo. Nossa, ele foi em público e fez uma revelação, algo que trouxe uma transformação através do que foi dito. Na fotografia, a gente acabou de brincar com a imagem lá da máquina fotográfica. E em teologia, a gente pode pensar que é um ato, olha que interessante, é um ato, exige uma ação, pelo qual Deus fez saber aos homens os seus mistérios. Aqui um parênteses nessa definição, nem todos os mistérios. Sua vontade, doutrina revelada. Tá? Tem que tomar cuidado, essa definição é uma definição pública de dicionário, mas tem que tomar cuidado, principalmente com a palavra mistério. Vamos pegar a palavra mistério desde já. O que vocês entendem, agora sim com foco nas escrituras, quando a gente fala em mistério? No meio evangélico, o que é mistério? Mistério? Alguém? É algo para aquele que nós não temos explicação. É bem parecido, é algo justamente que está oculto, é o que a gente não conhece. Então, nas escrituras, quando se fala em mistério, não é nada uma palavra proibida, é algo que a pessoa não conhece. Por exemplo, a igreja era um mistério, né? Nas escrituras até o Novo Testamento. Paulo diz isso, foi revelado um mistério. O mistério é algo que estava encoberto, por isso que nós estamos falando de revelação, né? Algo que estava encoberto. O grande ponto da revelação bíblica é que Deus revela-se ao ser humano. Está faltando um R ali. Deus revela-se ao ser humano. Então, ele se torna revelado. Se Deus não tomasse a ação, nós nunca o conheceríamos. Essa é uma definição importante. Se Deus não tomasse a ação de se revelar, ele podia fazer tudo o que fez. Criado até Adão e Eva. Criado o mundo, criado o universo. Se ele não quisesse, a gente nunca o conheceria. Então, o conhecer, o que nós conhecemos de Deus e o conhecer de Deus vem dele. Nós não temos como revelar nada de Deus. Então, não é o assunto da nossa aula, mas quando alguém começa a trazer novas revelações do Senhor Deus, eu não consigo dar muita fé nisso, porque Deus, o que ele queria ser revelado, ele já foi revelado e nós temos as escrituras para isso. Não é o assunto aqui da aula, ok? Mas a revelação é algo que vem de Deus para a criação. Por favor, como eu falei, vamos usar as escrituras. Alguém lê para mim o texto de Romanos 11, vou repetir, Romanos 11, de 33 a 36. Romanos 11, de 33 a 36. Posso ler? Pode sim. Ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus!
Quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que ele o recompense? Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Legal. Vamos fazer uma análise desse texto. Veja. Ó profundidade de riqueza, tanto de sabedoria como de conhecimento. Então, dando uma dica para vocês aqui, como é que a gente faz uma análise rápida de um texto desse, né? Quando você está em dúvida, para ensinar o NC, né? NC, chega aqui, ó, é assim que a gente estuda as escrituras. Ó profundidade de quem? A profundidade que ele está dizendo é de Deus. É assim que o escritor está querendo colocar a mensagem. Ó, a profundidade de Deus. Então, Deus tem uma profundidade. A ideia de profundidade é algo amplo. Mas a profundidade também é uma característica da riqueza, sabedoria e do conhecimento. Então, olha como o texto fica bonito quando a gente olha dessa forma, né? Quando a gente estuda a escritura. Ó, profundidade de Deus, da riqueza, sabedoria, conhecimento. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis são os seus caminhos. Qual é a ideia? O que quer dizer, qual é a ideia aqui de insondáveis e inescrutáveis? Ô, Elcio, a gente vai falar de tradução bíblica lá na frente, mas você podia ter posto uma na linguagem de hoje e tal, né? Porque, pô, então, aí o problema que a gente estava dizendo antes, lembra, com as aulas com Natanael, etc., o nosso problema é conhecer nossa própria língua. Vamos lá, insondáveis e inescrutáveis. Quem me ajuda? É aquilo que você não tem conhecimento direito, né? Que você não consegue sondar, que você não consegue conhecer a fundo. Lembrando até das sondas, né? A gente pode mandar uma sonda no mar, por exemplo, lá embaixo. É verdade, tem sondas no espaço, é fato, insondáveis, quer dizer, nem você não consegue chegar, é fato, inescrutáveis. No fundo, é a mesma ideia, o impossível de ser entendido. Né? Então, quão inescrutáveis, quão insondáveis, o que são? Os juízos e caminhos de Deus. A ideia é juízos, julgamento e decisão. Então, nós estamos falando de um Deus que se revelou para nós, e Paulo aqui para Romanos está dizendo, veja, quão insondáveis são, eu não consigo entender. Então, há quem queira entender a revelação de Deus, entender a Deus. Paulo está dizendo, olha, são insondáveis. O seu julgamento, o seu veredito, e ainda seus caminhos, que pode ser, essa palavra pode dar ideia para a gente de curso da vida ou de um momento. Então, eu parei faz muitos anos de questionar muitas coisas que acontecem na minha vida, no sentido de querer mudar muitas vezes, de entender por quê, no sentido de por que querendo mudança, né? Por que comigo? Por que aconteceu? Eu não vou conseguir entender a mente de Deus, né? Quando muito, se eu conseguir entender esta situação, ok, mas muito do que eu já passei na minha vida, eu vou entender anos depois. Puxa, se aquilo não tivesse acontecido, hoje, tal coisa eu não conseguiria fazer, não conseguiria entender. Então, são textos de revelação. Então, quão insondáveis, inescrutáveis são os juízos e caminhos de Deus, para a gente não ter esta ânsia de entender ou querer conhecer tudo de Deus. A gente não conhece nosso Criador. Aí o texto diz, quem, pois, conheceu a mente do Senhor? São perguntas retóricas, né? A ideia de pergunta retórica é que a gente basicamente já sabe a resposta. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Gente, pensa, quantas vezes a gente mesmo, né, humano inicia nos ouvindo, a gente fala assim, pô, eu sei o que Deus quer. Você sabe? Na revelação de Deus, você realmente sabe o que Deus quer. 2, você já orou dando conselho para Deus? Deus, vamos fazer o seguinte, ó, vamos fazer tal coisa, mudar, vamos fazer desse jeito, olha, se fizer assim, eu queria tanto que fosse desse jeito, porque vai dar assim, assado e tal. Não estamos discutindo oração, é lícito sim levar todos os nossos pedidos com sinceridade para o Senhor, mas quem foi seu conselheiro? Quem somos nós para dar conselhos para Deus? Ou quem primeiro deu a ele para que ele venha ser restituído? Então, Deus não deve nada para nós. Ele literalmente faz o que ele entender. Assim,
O texto continua. Ah, agora ficou fácil, porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. Não somos nós o centro da revelação, não somos nós o centro do universo. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Então, na revelação, tudo que foi construído, há quem diga, eu já vi pessoas dizendo que Deus fez tudo isso para o homem, porque o Éden e o jardim para o homem. Não, não foi feito nada para a gente. Ao contrário, toda a criação, tudo que acontece é feito para Deus. E ninguém consegue entender tudo ou toda a vontade de Deus. Até aí já deu vontade de desligar, não ir embora, não era isso que eu queria, não é assim, algum comentário? O NC Mano está querendo ir embora, eu já segurei ele aqui, falei, calma, é uma questão de tempo para você entender. Algum comentário? Trauma de infância, angústia? Tranquilo? Então, vamos lá. Revelação. Outro ponto importante quando a gente fala de revelação das Escrituras é o que Deus é está fora da nossa capacidade de compreensão, tá bom? Aí eu posso mexer com vocês no seguinte sentido. Há quem diga que faça assim. Ah, um dia que eu for para o céu, aí eu vou saber, aí eu vou entender, aí eu vou conhecer. Olha, é uma área, então, ainda não revelada, né, como foi dito, há um véu nesse tema, como a gente já conversou aqui, mas eu quero crer que nós vamos talvez entender algumas coisas que aconteceram, mas de modo algum nós vamos conhecer e saber tudo de Deus. Então você imagina o que é Deus para nós, que nós vamos passar a eternidade sem conhecê-lo, no sentido de entender tudo, de ser exaustivo. Dá para a gente conceber isso? Não dá. Né? Na nossa infinidade, a gente não consegue imaginar de que nós vamos passar um tempo, aí vocês já podiam ter levantado a mão, obrigado comigo, mas na eternidade não tem tempo. Pois é, e piora, que a gente está dentro do tempo, então imagina a gente fazer alguma coisa sem tempo, a gente não consegue imaginar, então a gente sem tempo, passar esse tempo que não tem tempo com Deus, e nós nunca vamos conhecê-lo por absoluto. Então, cuidado com essa afirmação de que um dia eu vou estar no céu, porque Deus revelou e eu vou conhecer tudo. Olha, as Escrituras não garantem isso para a gente. O que sabemos sobre Deus está limitado às Escrituras. Guardem isso. O que Deus se revelou está limitado às Escrituras. Cuidado. Deus não está limitado às Escrituras. Olha a diferença. O que eu estou dizendo é o que ele se revelou para nós está limitado às Escrituras. Mas Deus não está contido nas Escrituras. Ok? Alguém pode respirar, pelo menos com o microfone aberto, para eu saber que vocês estão aí? Nem isso. Tá bom. Então tá. Alguém lê para a gente, por favor, Isaías 40, versículo 13 e o versículo 28. Isaías 13, o versículo 13 e o 28. E alguém já pode correr lá para Deuteronômio 29 e 29, por favor. Então, Isaías 43. Pode continuar, pode continuar. Isaías 40, 13. Quem guiou o Espírito do Senhor e que conselheiro ensinou? Isso. 28. Não sabes, não ouviste? O Senhor é o eterno Deus, o Criador dos fins da terra. Ele não se cansa nem fica exausto, e não há quem esquadrinhe o seu entendimento. Combinado? Então, quando Paulo diz aquele texto em Romano que a gente viu agora há pouco, eu imagino, quem está dizendo isso sou eu, que Paulo podia estar com esse texto de Isaías em mente. Né? É muito parecido. Então, veja, não há chance da gente conhecer a Deus. Né? Não tem jeito da gente conhecer tudo de Deus. Ele é o Criador. Quem é que vai esquadrinhar o seu entendimento? Ninguém. Nós não temos capacidade, nós somos criaturas, nós não vamos ter chance. Então, a frase que eu queria que você guardasse, primeiro, o que Deus, né, conhecer a Deus em totalidade está fora da capacidade humana, independente do estado que você esteja, vivo ou morto, no sentido corpóreo, falando. Na eternidade futura,
ou na presente vida, e que Deus não está limitado às Escrituras. Combinado? Agora, tudo que ele queria que nós conhecêssemos está nas Escrituras. Agora, tem um conceito de revelação progressiva, talvez você já tenha ouvido falar. Isso é importante quando a gente estuda as Escrituras. Por exemplo, nós hoje somos extremamente abençoados porque nós conhecemos tudo, ou temos chance de conhecer tudo que Deus queria se revelar nos dias de hoje, porque as Escrituras estão prontas. Sim, nós vamos falar de Cânon, como é que chegou nesses livros, etc. Então, provavelmente na próxima aula a gente já fala disso. Mas imagina Adão. O que Adão conhecia de Deus, dos planos dele? Vamos andar mais. O próprio Moisés. O que Moisés conhecia? Vamos andar mais. Isaías, profeta. Davi. O que Davi conhecia das Escrituras? Abraão. O que Abraão conhecia das Escrituras, conhecia de Deus? Era extremamente limitado, gente. Há quem diga de que eles tiveram revelações, que as Escrituras não dizem isso. Eles não tinham um conceito que nós temos hoje, eles não tinham as Escrituras prontas, Deus estava se revelando. Então, quando você estudar as Escrituras, você precisa ter uma paciência de entender muitas vezes os autores, ou se colocar no chinelo das pessoas que estavam tratando daquele texto para aquele momento. O que eles conheciam das Escrituras? O que Deus já havia se revelado naquele momento para eles tomarem aquelas decisões? Ou ainda, que tamanho de fé realmente eles tinham para fazer algumas coisas que hoje a gente, com as Escrituras todas em mãos, nós não fazemos ou temos dificuldade, né? Então, como a gente estava dizendo, a igreja era um mistério. Você imagina, você está caminhando pelo Antigo Testamento, parece que tem uma coisa lá na frente que vai acontecer, e era a igreja, né? E era um grande mistério. Então, quando Paulo diz que foi revelado o mistério, puxa, então é isso, é a igreja, foi revelado. Então, o conceito de revelação progressiva acontece nas Escrituras. A própria salvação no Antigo Testamento, né? Como a salvação no Antigo Testamento se dava? Quem me ajuda? Como se dava a salvação no Antigo Testamento? Não se dava, né? Você tinha perdão dos seus pecados pelos sacrifícios, pelos holocaustos, mas isso não o colocava como salvo, né? Então vamos lá, uma pergunta importante, uma colocação importante. Então, todos que morreram no Antigo Testamento não foram salvos, é isso que foi dito? Não, aí você vai entrar, esta revelação, eu vou encontrar, na minha opinião, só no Novo Testamento, quando fala que, aliás, se fala que o justo viverá pela fé, né? Para simplificar, que não é o foco nosso aqui, mas a ideia é, eles se salvavam por algo que viria. Isso. Ok? Mas se salvavam. E quem é esse que viria? Messias. Isso, a resposta de escola bíblica de crianças, né? O Senhor Jesus. É isso aí, tio. O Senhor Jesus, exatamente. Então, eles criam em algo que viria, que ainda estava velado, que iria acontecer. Eles tinham pistas do que eram, do que viria a acontecer. Eles sabiam muito menos do que nós sabemos hoje, do que viria a acontecer. Então, eles eram salvos por uma promessa, né? Tinha uma promessa que é a primeira que foi feita, que é chamado de proto-evangelho, lá em Gênesis 3,15, esse texto é famoso. Então, a primeira ideia de salvação. Mas olha como é curtinha, imagina só naquele momento de Gênesis 3,15 até ali, o quanto de informação isso tinha em termos de revelação do nosso Deus. Muito pouco. Eles também tinham a consciência de pecaminosidade humana, mas um dia que vocês tiverem curiosidade, façam um estudo sobre a palavra pecado no Antigo Testamento. Ela aparece pouquíssimo e numa visão diferente do pecado que a gente tem hoje. A aceitação, principalmente, da graça necessária, né, para a gente ser salvo, que a hora que vinha do Criador. Então, eles entendiam claramente que isso era revelado, era dado a eles. Por isso, eles tinham a possibilidade de salvação. E, como a gente disse, o entendimento que o Messias viria.
Então, esse Messias iria vir para salvá-los. Então, todos os sacrifícios, aí lembra, tem vários tipos de sacrifícios, épocas diferentes, tinha o bode que matava, tinha o bode expiatório que mandava fora, etc. Então, tinham vários sacrifícios que mostravam sombras, né, do que viriam para frente. Então, o conceito de revelação progressiva. Bom, mesmo Paulo, quando estava escrevendo tudo isso, ele não sabia tudo, não é? João, quando estava escrevendo, ele não sabia tudo, a revelação progressiva das Escrituras. Veja o texto de Atos, falando de revelação progressiva, o qual, nos tempos passados, permitiu que todas as nações andassem nos seus próprios caminhos, contudo, não deixou de dar testemunho de si. O nosso Deus tinha preocupação de dar testemunho dele mesmo para as gerações antigas. Mas Deus, não levando em conta os tempos de ignorância, olha que interessante, eles eram ignorantes, e aqui não é ofensa, é falta de conhecimento. Eles tinham falta de conhecimento, manda agora que todos os homens em todo lugar se arrependam. Não há mais desculpa em termos de dizer eu não sabia ou eu não posso saber. Nem essa desculpa a gente tem. Se não tinha naquela época que eles não tinham revelado, quanto mais agora. Então, se você não sabe, estude. As Escrituras estão aí para a gente estudar. Aí vem o texto bem conhecido. Porque todos pecados, destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs como propiciação pela fé no seu sangue, para a demonstração da sua justiça, por ter ele, na sua paciência, deixado de lado os delitos outrora cometidos. Então, é uma revelação do Senhor para nós. E aí tem um gráfico. E esse gráfico eu acho legal, que mostra, então, a revelação progressiva. Então, o caminho da salvação sempre foi através do Senhor Jesus, sempre. Aí existia a fé em algo que viria, então eles olhavam para frente e nós olhamos para algo que já aconteceu. Eles tinham esperança num Cristo que viria e nós temos a chance de conhecer esse Cristo que já veio. Ok? Alguma dúvida sobre salvação até aí? A aula não é sobre soteropologia, sobre salvação, mas alguém tem alguma dúvida? Não? Ok. Agora, como se dá a revelação? Vamos lá. Me ajudem. Como Deus se revela ao homem? Câmbio. Pela natureza, a própria palavra fala, né? Que é Paulo comentando que as nações, as pessoas podiam conhecer a Deus através da própria criação dele, né? Perfeito. Depois, Texto de com as Romanos, próprias, o texto de Romano. Também haveria a própria palavra, né? Que foi transmitida de pessoa para pessoa. Uhum. E também, visualmente, com os profetas, quando Deus escolhia os profetas para falar a sua própria palavra. Então, seria como se fosse um oráculo de Deus, né? O próprio profeta, utilizando o Espírito de Deus, que Deus dava esse conhecimento para cada um deles. Perfeito. Então, pelo menos três formas eu anotei aqui de revelação. Alguém E mais? ainda os milagres, né? Milagre também, revelação. Milagres. E as teofanias que a gente encontra. Agora, assim, ó, o Enes Mano já pulou aqui, cara. O que é esse negócio de teofania? Explica para nós. Não cheguei hoje, o cara não... O que é isso, teofania? Algumas passagens da Bíblia, o MC, em algumas passagens da Bíblia, Deus aparece assim para as pessoas através de uma forma humana. Entendi. Quer dizer, não entendi, mas tudo bem. Deus aparece de uma forma humana. Uhum. Então, veja, um desenho que eu tenho aqui para ajudar a gente a pensar, e não me deixa fazer sozinho. Veja. Aqui eu coloquei um símbolo de alfa e ômega, não tem nada de mistério, nada místico aqui não, tá? É só para eu lembrar do alfa e o ômega, né? O princípio e o fim. Para representar o nosso Deus, tá bom? É uma representação Elcio disso aqui.
tá? Eu lembro do alfa e ômega, o princípio de tudo, o início de tudo. Agora tem um bonequinho aqui que é a criatura. Vamos pensar no ser humano, nós. Aí como Deus se revela para ele, para essa criatura. Lembrando que a gente já disse que se Deus não tomasse essa atitude, a gente nunca conheceria a Deus, né? Nós não temos capacidade de buscar ou conhecer a Deus por nós mesmos. Aí já foi dito, a criação é uma forma da gente reconhecer que deve ter um Criador, né? O texto de Romanos diz isso. Uma forma, então, em que Deus usa a criação para se revelar à criatura. Entendi. Quem é afetado por essa revelação? Em termos humanos. Em termos humanos, Isso. seria o próprio homem que vai ver a grandeza daquilo que está ao redor dele, né? Tá, então eu posso dizer que qualquer ser humano. Sim, se observar qualquer ser humano, se observar na própria natureza, você vai observar realmente que a existência, digamos assim, a existência de um ser que teve toda uma organização para ser tão perfeito. Aí você começa a observar esse ser como um Deus, né? Ok. Então, o Enes Mano já está dando volta aqui, já falou de ser, de Deus e de observar. Como é que eu vou ver Deus se eu não vejo Deus? Ele tem problema, que se converteu semana passada, né? Mas eu entendi o que você disse. Mas a pergunta é, então, esta revelação, eu posso dizer, você concorda comigo, que ela é comum, é uma revelação para qualquer ser humano. Comum, sim. Beleza, tamo junto, mano. Viu, MC, tamo junto aqui, mano. Agora, como foi dito, ela é feita através da observação da natureza. Leia a natureza aqui, o universo, se vocês quiserem, né? Ou toda a criação. Não simplesmente a gente pensar a natureza aqui, a flora e a fauna, mas todo o universo. Legal, eu concordo. Agora, parece que tem um outro tipo de ser humano que tem uma revelação diferente. E ele consegue ter essa revelação através deste livro que nós estamos estudando aqui, desse compêndio que a gente gosta de chamar de Bíblia, né? Que a própria Bíblia não está na Bíblia, né? A gente já brincou disso, mas as Escrituras. Agora, esse Deus, ele se revela através das Escrituras. E essas Escrituras também são levadas a esse homem. Agora, essa revelação é uma revelação para qualquer homem? É para qualquer homem do mesmo jeito. A questão é como você vai se impor diante da Escritura. Uhum. Essa é a diferença que eu vejo mais importante. Então, qualquer homem pode abrir as Escrituras e vai conhecer a Deus. Sim. Bom, vamos ver se é isso mesmo. Então, mas eu posso classificar essa revelação como uma revelação especial? Se você... Eu não sei qual... Eu não entendi... Veja só, a minha resposta é nesse sentido. Você colocou a Escritura como se tivesse montado hoje na Bíblia, ou você colocou a Escritura? Porque eu estou pensando assim, Jeremias, Isaías, quais eram as Escrituras que eles tinham? Né? Muito bem. Então, a Escritura que eles tinham era só a Torá. Então, a convivência de conhecimento deles era mais com a prática de Torá e dentro da casa de Deus. É onde que ele via os testemunhos das pessoas. Então, por isso que eu falei que qualquer pessoa poderia, ao mesmo tempo especial, se tivesse uma comunhão constante com Deus. Então, a gente vê isso muito no Salmo. Né? Então, veja, a revelação comum do universo ela é dada a qualquer um, mas a revelação pelas Escrituras depende de algo que se chama iluminação. Concordo. Né? Porque eu já vi muitas pessoas lerem as Escrituras e se converterem, mas eu já vi muitas pessoas lerem as Escrituras e não entender nada, desdenhar e achar que é um livro como outro qualquer, não é? Então tem algo que se chama iluminação, que é algo que a revelação comum não exige. Então, esse ser humano... Pois não. Só tem uma coisa, é que tem um amigo meu que é ateu, ele fala que esse mundo também não veio de Deus assim.
É, Teoria do universo, que isso aí foi toda matéria e veio de um tal de Big Bang aí. não, esse assunto a gente, depois que terminar a aula aqui, a gente conversa. Esse assunto é legal. Esse assunto é legal. Big Bang já não existe mais. Já está provado que não existe mais Big Bang. Aí, olha só, este ser humano, então, ele é afetado por uma revelação especial através das escrituras, e ele tem a chance também de ver o universo. Agora, essa iluminação vem dos dois lados. Mas, para algumas pessoas, Deus se revela de uma maneira especial, e me parece que nós, na igreja, aqueles que aceitamos o Senhor Jesus como Salvador, temos uma iluminação diferente, que nós interpretamos tanto a criação quanto as escrituras de um jeito. Quem é que traz essa iluminação para a gente? Por que é que a gente tem essa capacidade? Em que alguém vai ler as escrituras, não vai entender, vai olhar o universo, pode reconhecer realmente que pode ter um criador, ou um início, ou um grande arquiteto do universo, como queiram, mas quem é que faz essa ligação diferente para nós? O Espírito de Deus. Muito bem, que eu representei aqui como a famosa pombinha. Então veja, a maravilha e o privilégio que nós temos de ter a revelação do Senhor Jesus Deus, ele usou tanto o mundo, a criação, quanto as escrituras, iluminados pelo Espírito Santo, para nós compreendermos o Evangelho. Foi o que aconteceu com o MC. Ele estava no escuro, acendeu-se as luzes, ele começa a enxergar um monte de coisa, trazer um monte de dúvida, mas uma certeza ele tem. É o que ele fala para mim sempre aqui. Cara, se eu morrer, eu estou salvo agora, né? Porque muita gente não entende, né? Vocês já devem ter visto por aí, para-choque de caminhão em beira da estrada, né? Deus salva, e a pessoa nem sabe por quê. Não entende. Salva do quê? Nem sabia que estava correndo perigo, né? Então, esse esquema eu gosto bastante. Então, veja, nós somos privilegiados porque eu consigo enxergar uma parte da revelação de Deus pela criação, pelo universo, eu tenho a chance de conhecê-lo pelas escrituras, mas quem traz a iluminação, quem traz a luz da revelação é o Espírito Santo na vida da gente. Legal? Aí, nós vamos falar nesse pouquinho que a gente resta aqui de aula, de algo que vocês estavam perguntando direto para mim nas outras aulas. Lembra? Tinha a revelação e a inspiração. Muito bem. A inspiração já é um movimento em que vem, enquanto a revelação é algo mais global, a inspiração não é. Então, a inspiração é algo pontual. Vamos pensar um pouquinho de inspiração. Quando a gente fala em inspiração, o que vem à mente de vocês? A gente falou de revelar. O que vem no inspirar? Puxar o ar, trazer de fora para dentro da gente. Muito bom. A primeira definição é essa, né? A gente trazer o ar de dentro para fora. A gente fala inspira, expira, inspira, expira. É verdade. A ideia de inspiração também pode sugerir sugestão, influência. Quando a gente está num momento de criatividade, não é isso? A gente fala assim, pô, fulano está inspirado hoje, hein? Né? Pode ser algo que estimule mente ou emoções. Que inspiração esse artista teve para fazer um quadro deste? Pode ser. Ou ainda pessoa que estava estimulada totalmente na sua capacidade criativa. Algo que apareceu de lampejo. Gente, tive uma inspiração. Né? Você pode fazer isso. E para a gente, a ideia de ter um sopro divino. E é aqui que a coisa complica. Porque a hora que a gente lê este texto, quem lê para a gente? 2 Timóteo 3,16. 2 Timóteo 3,16. Toda escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Perfeito. Aí tem um problema, como é que toda a escritura é inspirada por Deus? Então, Deus inalou, ele inspirou as escrituras, como pode ser isso? Alguém tem uma pista? Essa palavrinha está ali, ó, no grego. Theopneustos, praticamente uma palavra que foi cunhada por Paulo. Theopneustos. Que a ideia, por que dá essa confusão para a gente no português?
Paulo estava dizendo isso, que Deus inspirou, ele inalou a palavra. Não faz muito sentido no texto, não é isso? Porque quando a gente fala de inspirar, a gente está pensando em inspirar para dentro, mas aqui nas escrituras, que toda escritura é inspirada, e a escritura foi algo para fora. Para ajudar, guarde isso, aí você não vai esquecer mais. A palavra que a gente tem dificuldade é porque ela se originou do latim, né, da onde veio nossa língua, e foi traduzido por um verbo. À época, até antes do Império Romano, a ideia de inspiração era algo para fora do latim, tá bom? Era realmente para fora. Mas isso foi invertido na época do Império Romano. Foi dado um maior significado. Até então, a ideia realmente era de soprar, como eu coloquei ali, insuflar a palavra inspirar, por mais difícil que seja para a nossa cabeça. Mas quando teve a fase do Império Romano, essa palavra começou a dar um sentido figurado, de uma conotação que eu coloquei ali, de respirar profundamente quando você estava com uma grande ideia, quando você tinha sido, olha só que interessante, inspirado, você tinha uma reação de respirar, né? Então a pessoa estava inspirada, e por isso começou-se a tratar dessa característica, e para nós ficou só essa ideia de inspirar, mas a ideia é que Deus soprou, nós vamos ver isso com calma, ele expirou a palavra, ok? Ele insuflou a palavra dele. Nós vamos ver de que modo. E se alguém te pegar no elevador, aí perguntar para você, pô, história de inspiração da Bíblia, etc. Você fala assim, cara, o que eu falei para o Inicimano, ele já ficou contente. A inspiração foi um truque, foi uma ferramenta que Deus usou para preservar a revelação. Então, como é que ele foi preservar toda a revelação dele? Através da inspiração. Então, ele tem o controle da revelação dele aos homens, e ele, então, inspirou os homens a sua revelação, manter a revelação guardada. Através da supervisão, guarde isso, essa frase eu gosto bastante, olha, através da supervisão de Deus, os autores humanos das Escrituras, usando suas próprias palavras e personalidades, compuseram e registraram sem erro, muito importante, a revelação de Deus ao homem, nas palavras dos autógrafos originais. Então, o que nós vamos ver semana que vem, vamos destrinchar isso com calma, mas, através da supervisão de Deus, então, Deus estava supervisionando. Existe o supervisor em muitas empresas até hoje, né? Alguém que supervisiona. Ele tem uma supervisão, ele olha de cima, né? Então, Deus estava no controle, ele estava supervisionando os autores humanos das Escrituras. Então, as Escrituras são escritas por homens. Tá? O ser humano participou do registro da revelação. Eu acho isso muito legal. Deus poderia ter feito que ele quisesse, da forma com que ele quisesse, mas ele deu o privilégio da própria criatura participar do registro da revelação, usando suas próprias palavras. Deus não inventou um código, Deus não fez nada misterioso. Há quem queira achar códigos da Bíblia, se você juntar palavras. Não tem códigos, foi feito por palavras humanas e respeitou a personalidade dos escritores. Ok? A gente vai olhar, ninguém estava em transe, tá? Não foi uma máquina de escrever apenas, né? Compuseram e registraram sem erro. A gente já teve um tempo com Natanael, mas a gente vai falar um pouquinho mais disso, a questão da inerrância bíblica. Então não tem erro a revelação de Deus ao homem nas palavras dos autógrafos originais. O que a gente quer dizer com os autógrafos originais? O que foi inspirado foi a caneta, não tinha caneta naquela época, foi o instrumento que foi usado para registrar a revelação na sua primeira versão, versão 1.0. Aquela foi inspirada. Por isso que é autógrafo, né? A ideia do autógrafo, você pede, me dá um autógrafo, é o original, a própria pessoa escreve. Então não sou eu que escrevo pela pessoa, a pessoa escreve, então aquele é um autógrafo. Da própria autoria. Então, o primeiro texto foi inspirado, os demais não.
Então, a gente já viu quantidade de cópias, etc., que tem, nós vamos ver mais de novo na composição do cânon. Mas acreditem, a única revelação inspirada, escrita e registrada, foi a primeira que o autor cunhou. As cópias depois não foram mais. Então, hoje, pode chocar você, mas nós não temos nem, olha, cuidado com isso que está gravando, nós não temos nenhum texto inspirado em mãos, no sentido de que nós temos a cópia original do momento que ele foi feito, criado. A mensagem do Senhor Deus, a revelação dele, foi totalmente preservada, sem erro, até os dias de hoje. Nós já vimos. Mas a gente não tem, por mais duro que seja para os nossos ouvidos, a gente não tem o texto autógrafo, o que foi realmente inspirado e cunhado. E como a gente vai ver, alguns deles, o autor do texto estava inspirado, estava participando do processo de inspiração, mas não foi ele que escreveu. Já viram isso? Então, não foi ele necessariamente que escreveu. A autoria é dele, as palavras são deles, mas ele não foi a pessoa que escreveu. Isso também acontece. Com essa definição, algum comentário? Vocês querem dividir alguma coisa, algum pensamento, alguma dúvida? Facinho assim? Não posso pular a aula que vem, não preciso, que eu vou falar bastante coisa, de supervisão, falar de inerrância, texto original, e um dia pula a aula que vem. Algum comentário? Tranquilo? Mesmo? Então tá bom. Veja, como foi esta inspiração? Né, da onde veio? Né, qual foi o registro? A gente tem o texto de Hebreus que diz: havendo Deus outrora falado de muitas vezes, de muitas maneiras aos pais, aos profetas. Nós vamos olhar isso. Como é que ele falou muitas vezes? O que foi registrado? Nós vamos olhar a aula que vem, quais foram essas manifestações, que nós vamos ter alguns exemplos, ver como elas foram registradas, e nós vamos começar a entrar no processo da gente começar a conversar do cânon. Então, como é que a gente sabe que a Bíblia de hoje é a Bíblia? E perguntas do tipo que vocês já devem ter ouvido ou fazem a seguinte: mas será que não tem mais nada escondido aí? E se achar, né, mais alguma Bíblia? Pô, porque vai que tem alguma coisa aí que ninguém achou, né? São perguntas que fazem para a gente. Como é que a gente sabe que são esses livros? Por que a Bíblia do ortodoxo tem tanto? Por que a Bíblia católica tem tanto, né? Aí nós vamos ver como é que ficam as traduções, apesar da gente ter tido o privilégio de conversar com o Natanael, nós vamos falar um pouquinho mais de novo das traduções, né? Então, para tirar o mistério, nenhuma tradução das Escrituras é inspirada, nenhuma, tá? Então, não tem a tradução melhor ou pior no critério de inspiração. Todos nós temos cópias. Outra, quando o escritor do texto estava escrevendo, estava registrando a revelação, eu não consigo imaginar de que ele tinha em mente que eu e você estaríamos lendo esse texto hoje. Eu não consigo imaginar que ele falou, deixa eu fazer aqui, eu não vejo nenhuma evidência na escritura que ele estava assim, deixa eu registrar isso daqui, porque lá, quando tiver um negócio que chama Covid, lá na frente, o pessoal vai estar em casa, eles vão estar estudando esse texto aqui, etc. Não, Deus preservou, nós temos o privilégio de ter as escrituras, de ter o texto, mas Deus não, o escritor da época, não imagino, quando Paulo escreveu as cartas dele, ele mandava as cartas direcionadas, muitas delas, para as pessoas e para aquela pessoa, ele não imaginava que depois de tantos anos, depois de milhares de anos, a gente ia estar lendo aquelas escrituras, isso é obra do Senhor. Ok? Até aqui, dúvidas de revelação, inspiração até aqui, trauma de infância, angústia. O que você quer dividir com a gente? Eu acho só que, quer dizer, aqui não é só um achismo, mas Moisés escreve para que ele deixe essa palavra registrada para gerações futuras também, para que essa palavra continue sendo divulgada, né? O que mais? Então, eu acho que quando você fala que esses autores não pensariam, eu imagino que, pelo menos para a nação de Israel, seria importante deixar registrado as palavras ou os mistérios de Deus registrados para que essa continuasse dentro da tradição a ser
apresentado. Pelo menos para o povo dele. O que mais? Algum outro comentário? Não? Ok. Vamos só hoje terminar com uma oração. E eu queria pedir para alguém orar, e eu comentei isso no final da aula passada, e eu queria reforçar aqui. Se alguém de vocês pudesse tomar a palavra de oração, agradecer por esse tempo, pela tecnologia, mas principalmente, gente, lembrar de igrejas em que são bem pequenas, tá? A maioria das igrejas no nosso país, para não dizer no mundo, elas são bem pequenas, número de pessoas bem limitado, com poder aquisitivo bem limitado e tão longe do acesso tecnológico que a gente tem para ter esse privilégio de estar conversando, etc. Muitas delas, porque não está havendo reunião, né, não estão havendo os cultos ou a reunião, eles não estão podendo contribuir com dízimo, tá? Muitos não têm conta corrente, não tem como fazer essa contribuição, e entre problema até de aluguel, entre problema de manter as instalações do templo, das instalações da igreja, muitos pastores estão passando fome, tá? Então, mesmo aqui próximo da gente, vou guardar o nome, um colega estava passando, resolvendo um problema pessoal numa cidade próxima, viu realmente uma placa na frente da igreja. Por favor, deixe aqui a sua contribuição, porque nós não temos o que comer. A própria igreja, os pastores, muitos têm passado muitas necessidades. Se alguém puder encerrar para a gente com uma oração, lembrando desse tópico, alguém se voluntaria? Ok. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, pelo privilégio que temos de conhecê-lo. Obrigado, Senhor, pelo tempo que nascemos, podemos conhecer o que o Senhor quis nos mostrar através das suas escrituras. Obrigado, Pai, porque um dia, através do Espírito Santo, fomos iluminados, Senhor, abrimos os olhos e pudemos conhecer o Senhor. Obrigado porque temos chance do nosso país de estudar a Tua palavra de maneira livre, Senhor, não temos perseguição, não temos nenhum problema, Senhor, de empunhar a Tua palavra. Faça com que isso, Senhor, não seja um motivo de acomodação, mas que realmente a gente tenha fome da Tua palavra e seja um incentivo para inculcá-la na nossa mente. Obrigado, Pai, porque o Senhor deu essa possibilidade tecnológica, o mandato cultural do homem, e pudemos inventar, Senhor, criar algo que a gente pudesse estar, como foi dito, face a face, Senhor, sem estar presente. Muito obrigado. Lembra, Senhor, dos nossos irmãos que não têm o mesmo poder aquisitivo que nós temos, que não têm o privilégio de desfrutar da tecnologia como nós temos. Por favor, Senhor, consola através do Seu Espírito a mente deles. Dá, Senhor, iluminação, clareza, que eles não desistam, e sensibiliza, Senhor, os outros irmãos da família desses pastores, a família dessas igrejas, que possam dividir com eles, Senhor, a verdadeira ceia no ambiente material, que a gente possa realmente repartir o pão, Senhor, dando chance a todo mundo comer, a todo mundo se satisfazer nesses momentos de dificuldade. Muito obrigado por esses irmãos aqui, muito obrigado por essa semana. Em nome do Seu Filho Jesus. Amém, Senhor. Querido Deus, gostaria de, continuando na sua presença, agradecemos a Deus por esse tempo de estudo e pela vida do Elcio, que tem se dedicado a Deus ao estudo da sua palavra e tem nos ensinado, trazido essas mensagens ao longo dessas semanas. Seja com ele, com a sua família, e obrigado por essa oportunidade que temos. É o que agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Obrigado, Emil.